Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 31 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre mais rumores da Siri, novos produtos da Asus, Microsoft insistindo no erro da atualização forçada do Windows 10 e a Amazon promovendo um teste online do Amazon Echo. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Spotify, que anunciou um novo formato publicitário que vai começar a ser veiculado para os usuários de contas gratuitas, que é a playlist patrocinada. O interessante desse formato é que essencialmente o Spotify vai alugar as playlists que eles já têm, que por sinal são bem populares, com milhões de seguidores cada uma, e vai permitir que os anunciantes personalizem as páginas trocando a imagem de fundo, inserindo o logo da marca e por aí vai. Além disso, o Spotify vai fazer com que o primeiro spot publicitário a ser veiculado entre as músicas da lista seja justamente um spot da marca que está patrocinando a sequência. A empresa disse que por enquanto esse formato só vai ser disponibilizado nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas não deve demorar muito para ele começar a aparecer nos outros países. Agora eu vou falar da Amazon, que disponibilizou na internet uma espécie de emulador do Amazon Echo no endereço echoism.io. Essencialmente, essa página serve para mostrar para os interessados pelo produto todo o potencial que ele tem e deixar a galera fora dos Estados Unidos ver como que é a interação com a Alexa, que basicamente é a Siri do dispositivo. Curiosamente, para conseguir testar a Alexa, o usuário tem que fazer um login usando a conta da Amazon dele ou então criar uma, o que mostra que a Amazon não é boba nem nada e está aproveitando o hype em torno do Amazon Echo para conseguir ganhar mais usuários fora dos Estados Unidos. De qualquer forma, se você quiser testar a Alexa e o Amazon Echo, então se você é desenvolvedor e quer ver qual que é o potencial que essa plataforma tem, é só você passar no site echoism.io ou então pegar o link para ele aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar da Jawbone. Ontem eu comentei aqui que a empresa está querendo se livrar da divisão de caixas de som sem fio para tentar salvar a divisão de pulseiras inteligentes e parece que esse é só um dos problemas que eles estão tentando resolver. Isso porque, de acordo com o site Tech Insider, a Jawbone também parou de fabricar os dispositivos vestíveis dela, incluindo as pulseiras Up 2, Up 3 e Up 4, e está pressionando o varejo para desovar os estoques, vender tudo, porque a empresa tem que ganhar dinheiro rápido. O motivo de toda essa urgência é, em primeiro lugar, claro, que a empresa não quer falir, e em segundo lugar, ela precisa de grana para continuar financiando a próxima aposta da companhia, que é um dispositivo avançado de medição de frequência cardíaca. Ainda não existe nenhuma informação mais concreta a respeito de que dispositivo é esse, ou quando que ele vai ser lançado, mas a expectativa é que a Jawbone se pronuncie a respeito dele nos próximos meses. Vamos ver! Agora eu vou falar sobre o Google Fotos, que, de acordo com um post que pintou lá no blog oficial da empresa, ultrapassou a marca dos 200 milhões de usuários. Quem assina o post é o vice-presidente da divisão de Google Fotos, que é um cara chamado Anil Sabharwal, e ele fala que em um ano de existência, além dos 200 milhões de usuários, o Google Fotos armazenou 13,7 petabytes de imagens e vídeos, já montou mais de 1,5 bilhão de animações e colagens, aplicou 2 trilhões de palavras-chave nas imagens, e ele termina o post dando 10 dicas que ajudam bastante a deixar o Google Fotos ainda mais útil no dia a dia. Interessante essa marca atingida pelo Google, dá pra ver que o pessoal perdeu mesmo de vez o medo de deixar as coisas na mão da empresa em troca da comodidade de ter as fotos armazenadas e organizadas, e se você quiser ler o post com as 10 dicas que o VP do Google Fotos deu, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar sobre a Microsoft, que assumiu em partes que errou quando mudou o comportamento do botão fechado pop-up de atualização do Windows, que agora confirma o update ao invés de cancelar. Quem escuta o Loop Matinal todo dia sabe que eu comentei sobre isso dia desses, eu falei que a empresa tinha sido bastante criticada por conta dessa roubada no jogo, só que ao invés dela voltar atrás e fazer o óbvio, que é deixar o usuário cancelar a atualização com o botão que fecha o pop-up, o que a Microsoft fez foi o seguinte: o botão fechado do pop-up continua confirmando a atualização, mas agora ele traz um aviso que fala que o update foi agendado e diz para o usuário clicar num link ali no texto para cancelar a atualização. Ou seja, a Microsoft assumiu que errou, ela falou no comunicado que escutou o feedback dos clientes, mas ao invés de voltar atrás, ela só implementou ali um aviso no cantinho da tela que fala da atualização e com certeza vai continuar resultando em vários updates acidentais. Mas, claro, também vai deixar a Microsoft cada vez mais perto do objetivo que eles têm comentado, que é de ter o Windows 10 instalado em 1 bilhão de dispositivos em no máximo 3 anos. Mas assim não, né, Nadella? Agora o assunto é privacidade, mas calma que eu não vou falar de novo do caso de San Bernardino. O assunto de hoje é o Irã, que estabeleceu novas regras para a operação de aplicativos e redes sociais no país e determinou que todos os sites e aplicativos vão ser obrigados a armazenar os dados dos clientes iranianos em servidores localizados no Irã. De acordo com as novas regras, os sites e serviços vão ter um prazo de 2 anos para cumprir essa determinação, o que até que é razoável para um pedido maluco desses, e quem não cumprir essa lei vai ter o serviço suspenso no país, tipo o que aconteceu aqui no Brasil com o WhatsApp algumas vezes.
De acordo com a Reuters, que foi quem deu essa notícia, no fim do ano passado, 20 pessoas que usam o Telegram foram presas depois que o governo falou que eles estavam espalhando conteúdos proibidos, o que gerou uma discussão bem grande sobre privacidade e liberdade de expressão no país. Com a determinação da nova lei, muita gente lá no Irã já falou que vai deixar de usar os serviços que de fato aceitarem essa determinação, e isso pode ser um problema para os grandes apps, tipo o Telegram, que hoje conta com mais de 20 milhões de usuários iranianos, o que é 1/4 da população do país. Agora eu vou falar sobre um estudo bem interessante que o analista Chetan Saharma publicou e que mostra que no primeiro trimestre desse ano lá nos Estados Unidos, as operadoras de celular tiveram muito mais ativações de contas de dados para dispositivos conectados, tipo tablets e carros, do que para smartphones. De acordo com ele, o mercado de novas linhas para smartphones lá nos Estados Unidos está meio parado, saturado, não tem mais para onde crescer, mas as operadoras têm conseguido ativar diversas contas de dados por conta do crescimento do mercado da internet das coisas. Segundo ele, a maior parte das novas ativações de contas de dados foi destinada a carros conectados, foi 32% do mercado, e aí foi seguido de telefones com 31%, e depois vem os tablets com 23%, e todo o resto ficou com 14%. Vale lembrar que isso não significa que os telefones estejam vendendo menos do que carros, mas sim que o pessoal que já tem telefone só está trocando de aparelho, aí a linha continua a mesma, mas o pessoal que está trocando de tablet ou de carro, por exemplo, está recorrendo aos dispositivos conectados, e aí sim, esses são os números que estão aparecendo lá no relatório bem interessante do Chetan Saharma, que se você quiser ler, tá aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar da ASUS, que apresentou ontem diversos novos produtos, sendo eles 3 telefones, um notebook e 3 tablets híbridos. Primeiro eu vou falar dos telefones. A ASUS anunciou o Zenfone 3, que é o modelo de entrada e vai custar a partir de $250, o Zenfone 3 Deluxe, que é o topo de linha, vai custar a partir de $500, e o Zenfone 3 Ultra, que é enorme, tem quase 7 polegadas e vai custar a partir de $480. Nenhum deles ainda tem data de lançamento definida. Em relação às especificações de cada um, o Zenfone 3 tem uma tela de 5 polegadas e meia, 3 ou 4 GB de RAM, capacidade de armazenamento de 32, 64 ou 128 GB, expansível com cartão microSD de até 128, e câmeras de 8 megapixels na frente e 16 megapixels atrás. Já o modelo Deluxe tem uma tela AMOLED de 5,7 polegadas, 6 GB de RAM, capacidade de armazenamento de 64, 128 ou 256 GB, expansível também para até 128, e câmera frontal de 8 megapixels e traseira de 23 megapixels. Já o Ultra, que é o modelo gigantão, tem a tela de 6,8 polegadas, 3 ou 4 GB de RAM, 32, 64 ou 128 GB de armazenamento, expansível até 200 GB, e câmeras de 23 megapixels atrás e 8 megapixels na frente. Agora eu vou falar do notebook, que é o ZenBook 3. Do ponto de vista de design, ele é absolutamente idêntico ao MacBook Air, inclusive ele só tem uma porta USB-C igual ao MacBook, que sempre dá toda aquela chiadeira danada, só que ele é um pouco mais fino e um pouco mais leve, e é preto, com aquela textura circular bem legal dos produtos da ASUS. Ele tem tela de 12 polegadas e meia com Gorilla Glass 4, que pegou todo mundo de surpresa, porque computador com Gorilla Glass é uma coisa meio diferente, e dependendo do modelo ele tem processador i5 ou i7, tem memória RAM de até 16 GB, armazenamento de até 512 GB e vai custar a partir de $1.000. Assim como no caso dos telefones, ele ainda não tem prazo para chegar no mercado. Por último, a ASUS anunciou os tablets híbridos, que são o Transformer 3, o Transformer 3 Pro e o Transformer Mini, e eles vão concorrer diretamente com a linha Surface da Microsoft. O Transformer 3 Pro vai custar $1.000 e vai chegar com uma tela de 12,6 polegadas, processador i7, 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento, e o Transformer 3 é basicamente igual, mas vem com um processador um pouco mais fraco e vai custar $200 a menos. Já o modelo Mini é um pouco menor, óbvio, ele tem uma tela de 10,1 polegadas e vai custar $350, e como você já deve estar imaginando, ainda não tem um prazo para o lançamento de nenhum deles. E por último, eu vou falar sobre uma matéria que pintou lá no site Tech Insider, que diz que a Apple está trabalhando num sistema de inteligência artificial tão poderoso que, nas palavras do Steven Colbert, que foi autor da matéria, vai deixar o Google Now, a Alexa da Amazon e a Cortana da Microsoft comendo poeira. De acordo com ele, isso é resultado da compra de uma empresa britânica chamada Vocal IQ, que a Apple fez no ano passado, e a tecnologia que eles desenvolveram é tão avançada e tão à frente da concorrência que a compra aconteceu antes mesmo deles terminarem de desenvolver o produto. No texto, que se você quiser ler, tá aqui na descrição do episódio, ele explica como o Vocal IQ funciona, que tem uma estrutura de inteligência e aprendizagem bem eficiente, que pega lá o contexto de um jeito muito mais rápido, e ele fala que ainda não sabe se isso vai aparecer lá durante a WWDC ou se a Apple vai fazer a Siri absorver essas coisas aos poucos. Agora, que coisa, né? O pessoal aparece com rumor, cria essa expectativa toda e depois a Apple que apanha quando não é nada disso. Doido, né? É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal.
Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!